Bom dia, alunos do 7º ano. Um joinha aí para vocês. Vamos iniciar a nossa aula de história. Hoje nós iremos falar sobre os Incas, os povos, também povos ameríndios, que viveram na América antes da chegada dos europeus. Os povos Incas, acredita-se que eles chegaram aqui por volta do século XIII, nas cordilheiras dos Andes, e foram se desenvolvendo e conquistaram o Império Ximú e também ergueram a cidade de Cusco, que na linguagem inca significa umbigo do mundo. Vamos aí conhecer a cidade, primeiramente, a cidade Machu Picchu, que é a cidade dos povos incas. Essa cidade, ela é uma mistura de real com sobrenatural, porque é uma cidade muito bonita, muito bem organizada, muito bem planejada, E ela foi descoberta oficialmente em julho de 1911 pelo americano Irã. E após ela ser descoberta, ela foi considerada um dos maiores monumentos arquitetônico e arqueológico do mundo. E nós iremos agora conhecer algumas partes dessa cidade. E eu quero que vocês fiquem curiosos e pesquisem muito mais sobre essas cidades, tudo bem? E quero também que vocês se aprofundem os estudos de vocês. Esse conteúdo está lá no livro de vocês. Temos aqui o Templo do Sol. O Templo do Sol foi um local que ele foi construído para a adoração e para a realização dos sacrifícios que eram realizados pelos deuses que eles acreditavam. Outro ponto era a tumba real. A tumba real, este mausoléu foi construído para depositar os corpos de pessoas do Alto Império, quer dizer, da elite. Esses corpos, eles eram mumificados, porque eles também tinham a cultura de mumificação. Só que o diferente é que os povos Inca, além deles acreditarem em uma vida após a morte, a cultura deles de mumificação, eles mumificavam a pessoa, não era em pé, como a gente costuma ver normal a mumificação dos corpos em pé. Não, a mumificação era feita com os corpos curvados, daquela forma que fica o bebê dentro do útero da mãe. Então era dessa forma que eles mumificavam esses corpos e eram colocados nessas tumbas reais. Então, a Praça Sagrada, que era um local que era muito visitado, e hoje atualmente também é muito visitado pelas pessoas que vão para conhecer esse grande monumento histórico. Temos também as Três Ventanas. O que são essas Três Ventanas? As Três Ventanas, que são essas três janelas, elas representam como os incas dividiam o mundo, que eles dividiam através do céu, da terra e do subterrâneo. Então, eles tinham essa crença. Aí vem o Templo de Condor. Esse Templo de Condor, ele era um templo a qual tinha uma imagem. Essa imagem era a imagem de uma águia, e eles tinham essa adoração por esse templo que foi construído nessa imagem de uma águia, onde as duas asas eram essas pedras e o bico ficava aí no chão. E como se faz para controlar um império desse tamanho? Gente, os povos incas, eles tinham um imperador. E esse imperador,
para os povos, ele era visto como um Deus. Então, ele era como se fosse um intermediário de Deus. Ele tinha uma proximidade, né? Para os povos incas, eles acreditavam que ele tinha uma proximidade tão grande com Deus que eles acabavam se submetendo a tudo, porque isso era chamado de teocracia. O que é teocracia? É quando uma pessoa diz que é por causa de Deus que ele está fazendo aquela coisa. Ele está fazendo aquilo. Ou a pessoa faz, ou então a pessoa pode até morrer, né? Ou seja, o imperador dizia que ele fazia aquilo, não era por ele, era por Deus. Então o povo acabava se sujeitando a fazer, porque, como diz no ditado popular, ou fazia, ou então já era, né? Já tinha morrido. Então era dessa forma aí que tinha esse total controle desse império. E a religião, como era a religião desse povo? Eles tinham uma religião politeísta. O que é religião politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. E para isso eles faziam também sacrifícios. Sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Então as pessoas, elas acabavam sendo sacrificadas em adoração aos deuses. O principal deus deles era o deus do sol. E a sociedade inca? A sociedade inca era dividida em camadas, como vocês podem ver essa pirâmide aí. Quem ficava lá no topo era o imperador. Aí vinha essas outras classes, a qual era mais baixa. Então, as pessoas da camada mais alta, elas tinham certas regalias, e os da camada mais baixa eram submetidos aos da camada mais alta. Então, com isso, nessa sociedade, ela não existia a mobilização social. Tia, e o que é a mobilização social? Uma pessoa não podia subir, ele estava aqui nessa parte de baixo, nessa camada de baixo. Ele não podia ir para a camada de cima. Ele nasceu pobre, ele ia morrer pobre. Ele nasceu escravo, ele iria morrer escravo. E assim, nasceu imperador e essa descendência até os seus descendentes seriam imperador. E ninguém tinha relação uma classe com a outra. Ou seja, uma pessoa da classe da nobreza jamais casaria com um artesão. Então, por isso, não existia essa mobilização social. Técnica de trabalho. Como era a técnica de trabalho deles? Gente, eram povos muitos inteligentes, sabiam trabalhar na agricultura mesmo de uma forma assim que a gente chega até a se admirar. Eles inventaram a técnica de terraceamento. O que é essa técnica de terraceamento? É uma técnica agrícola onde eles fazem esses degraus aí, como vocês estão vendo, né? E aí vai fazendo, a água vai tendo, a erosão da água, ela vai tendo um escorreamento de água. E a parte, cada degrau desse aí, eles plantavam um alimento diferente. Então, o alimento que necessitava de uma terra mais molhada, eles iam plantando na parte mais embaixo. Aquele que, por exemplo, a batata, ela precisa de uma terra mais seca, eles colocavam lá na parte mais de cima. Então, tamanho século 15, né? As pessoas aí não passavam necessidade, não passavam fome, porque o seu trabalho era bem intensivo, eles sabiam trabalhar, trabalhavam muito bem na lavoura. E hoje nós estamos tamanho século 21 e infelizmente no nosso país as pessoas ainda estão passando fome, né? Com relação ao trabalho também, eles usavam as iamas e as alpacas. As iamas e as alpacas, elas serviam para transportes e também oferecia o leite e a lã. Tinha os quipos. O que são os quipos, professora? Os quipos era um instrumento que era utilizado como meio de comunicação entre esses povos. Comunicação contábeis. O que são essas comunicações contábeis? Eles utilizavam os quipos
para se comunicar através de informações. Eles queriam registrar, por exemplo, a colheita dos alimentos durante aquele período. Eles registravam através de nós, eles davam os nós nesses barbantinhos. E aí era um meio de comunicação entre eles. E esses quipos hoje são muito utilizados também como decoração, mas eles também ainda são usados pelos povos incas, certo? Os impostos. Cada aldeia era formada por um conjunto de família, camponesa, unida por laços parentescos que recebia o nome de Ailu. O chefe do Ailu era o Curacá. A terra de cada Ailu era dividida em 3 partes. A primeira parte era para o imperador, a segunda parte era para os deuses e a terceira parte é que era para as famílias camponesas. Depois que eles colhiam a parte deles, o que acontecia? Da parte deles, eles ainda tiravam para pagar os impostos, certo? Então, eles eram também, se submetiam a trabalhos, a trabalhar para o imperador sem ter recebimento de ônus nenhum, dinheiro nenhum. Eles trabalhavam sem receber para o imperador. E isso era chamado de o trabalho mita, a qual eles trabalhavam sem receber valor nenhum por esse trabalho. Além de trabalhar nessas plantações, eles prestavam outros serviços também. Agora vocês irão ficar com uma atividade. A atividade está no livro de vocês, na página 21, a questão 3 e 4. A questão 3, vocês irão precisar voltar novamente na videoaula para vocês prestarem bastante atenção sobre esses lugares que eu falei da cidade de Machu Picchu, certo? Vocês irão voltar lá novamente, vocês precisarão também pesquisar na internet para poder responder. Então, um beijo para vocês e um bom dia, e estou aguardando a atividade, tá bom?